Então, pessoal, essa é mais uma aula nossa, mais uma videoaula, melhor dizendo, em que nós vamos falar dos espelhos esféricos. Nós temos dois tipos de espelhos esféricos, os espelhos côncavos e os convexos. Qual é que a gente utiliza mais no nosso dia a dia? No nosso dia a dia, o espelho mais utilizado é o espelho convexo. Ele tem uma característica importante que ele produz o aumento do campo visual. Aonde eu vejo esse tipo de espelho? Principalmente em farmácias, supermercados, aquele espelho redondo que fica no canto, em cima da parede. No ônibus também eu vejo muito esses espelhos. Lembrando, tem no caminhão, no retrovisor do caminhão, ele é dessa forma. E alguns trazem uma bolinha aqui embaixo. Essa bolinha é um espelho convexo. Serve para o motorista manobrar o caminhão, estacionar o caminhão. Como aumenta o campo visual, ele enxerga mais ao seu redor e com isso facilita a sua manobra. A parte de cima é um espelho plano, que aí não tem alteração de campo visual nem tamanho da imagem. O espelho convexo, ele altera o tamanho da imagem também. Por isso, ele produz uma imagem que a gente chama de imagem virtual. Olhando aqui o nosso esquema, construiu o que seria um espelho côncavo, virado para dentro, aonde o lado refletivo é esse que está aqui, lado refletivo. O vértice do espelho e o foco. Então dizemos que o foco é real porque ele está à frente do vértice. Ele está do lado refletivo do espelho. Já o espelho convexo, ele tem esse formato, aonde essa parte é o lado refletivo. E o foco está aqui. Dizemos então que é um foco do tipo virtual, porque ele está atrás do lado refletivo do espelho. Essa é a principal diferença entre os espelhos. E agora nós vamos ver a regra dos sinais. Bom, e antes da gente falar da regra dos sinais, nós também precisamos falar das nomenclaturas, de como a gente trata as grandezas do espelho. Bom, no nosso esquema aqui, está relatando todo mundo que a gente vai precisar para montar as nossas equações e a regra dos sinais. F é a distância focal do espelho. P, distância do objeto ao espelho. P', sempre que eu tenho linha significa imagem. Então P', distância da imagem ao espelho. I, a altura da imagem, propriamente dito o tamanho que ela tem. O, a altura do objeto, então o tamanho do objeto. E R é o raio de curvatura do espelho. Ainda falta uma grandeza que eu deixei por último e é uma das mais importantes, que é o A. O A significa aumento transversal. E ele pode ter três valores diferentes. O A pode ser maior do que 1, ou se isso acontece, houve ampliação na imagem. O A pode ser igual a 1, então não houve alteração, sem alteração do tamanho da imagem. E o A pode ser menor do que 1. E quando isso acontece, é a redução da imagem. Esses são os três valores que o A pode assumir. É aqui por último a regra dos sinais. Repara que todos os elementos que nós acabamos de estudar têm sinais diferentes. Então vamos tratar aqui primeiro o foco. O foco é relativo ao espelho. Se o espelho é do tipo convexo, o sinal do foco é negativo. Se o espelho é do tipo côncavo, eu tenho o sinal positivo. O objeto, se é um objeto real, o sinal é positivo. Se o objeto é do tipo virtual, o sinal é negativo. O objeto é o P. P', que fala sobre a imagem. Se a imagem é do tipo real, colocamos o sinal positivo.
Se a imagem é do tipo virtual, colocamos o sinal negativo. E aqui temos as equações dos espelhos esféricos. A primeira equação, é a mais importante, é a chamada equação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. F, distância focal, P, distância do objeto ao espelho, e P', distância da imagem ao espelho. Mudando os membros de lado, se eu quiser encontrar a distância do objeto ao espelho, eu mudo P' de lado, 1 sobre F menos 1 sobre P'. Se eu quero encontrar a distância da imagem, eu mudo o objeto de lado, 1 sobre F menos 1 sobre P. A distância focal é a metade do raio de curvatura do espelho. O aumento transversal que falamos há pouco, ele pode ser denominado como a altura da imagem sobre a altura do objeto. Ou pode ser menos P' sobre P. P' é distância da imagem ao espelho e P distância do objeto ao espelho. Portanto, se os dois são aumento transversal, eu chego nessa equação, I sobre O igual a menos P' sobre P. É uma combinação das duas de cima. Não esquecendo que I é a altura da imagem e O a altura do objeto.